Muito se fala sobre esse tal de metaverso hoje em dia. Muitos falam que ele é o futuro da humanidade, alguns falam que ele é o presente. Mas afinal, o que é esse tal de metaverso? Como você pode investir? E claro, lá no final eu vou dar minha opinião para você saber se vale a pena ou não investir nisso aí. Então bora pro vídeo, eu vou explicar tudo. Metaverso basicamente é uma grande tecnologia que promete revolucionar a humanidade. Ainda não tem muito claro a definição disso, afinal cada empresa está explorando uma parte do metaverso de forma diferente. Então tem muitas empresas explorando jogos, explorando terrenos virtuais, explorando shows, explorando reuniões, tem empresas explorando a parte medicinal, então realmente é algo muito experimental ainda. Mas, de forma geral, existem dois tipos de metaverso, na minha opinião. O primeiro metaverso é um metaverso da realidade virtual, que é basicamente você criar um avatar dentro de um mundo completamente paralelo e você viver sua vida de uma forma completamente imersiva. Lembra daquele The Sims? Então, é basicamente essa ideia, só que agora de uma forma extremamente imersiva. Você de fato vive ali dentro. E o segundo tipo de metaverso é o metaverso da realidade aumentada, que é basicamente por meio de aparelhos tecnológicos você vai usá-los e vai aumentar a realidade que a gente já vive. Então é como se fosse uma realidade integrada. Basicamente você vai colocar um óculos e aí você vai poder ter uma reunião dentro da sua casa, mas como se tivesse um escritório diferente com várias outras pessoas. Já existe metaversos com essa realidade integrada na parte medicinal, por exemplo, onde médicos de outros países podem fazer cirurgias aqui no Brasil através de robôs. Então é uma parada muito interessante. Então acho que você já entendeu que existe uma infinidade de coisas que o metaverso pode proporcionar para a população. Mas o grande ponto é, o metaverso ainda está muito no começo. Como eu disse, as coisas ainda estão sendo experimentadas. E quando tem coisas no começo que prometem revolucionar o mundo, as pessoas abrem o olho para ganhar dinheiro. Então, muitas pessoas falam que investir no metaverso é uma grande forma de aumentar a rentabilidade da sua carteira. E por isso quero te dizer 4 formas que você tem de investir no metaverso. Primeira forma, ativos individuais. Para mim é a pior forma possível, afinal eu não indico nem para as pessoas investirem no mercado tradicional de forma isolada, porque já existem muitos estudos que provam que as pessoas perdem da média do mercado. Então imagine você investir individualmente em uma parada completamente nova que quase ninguém conhece. Mas já que é uma das formas, eu preciso te contar. Basicamente existem muitas empresas que já estão investindo pesado no metaverso. Como Meta, o antigo Facebook, Microsoft, Disney, Nike, Nvidia, enfim. Muitas empresas estão investindo nesse novo universo. Então se você quer se expor ao metaverso, investir nas empresas pode ser uma boa forma. Afinal, se o metaverso crescer, a receita dessas empresas também vão crescer e, consequentemente, você vai ganhar dinheiro com isso. Ou ainda, se você quer se expor ao metaverso no universo das criptomoedas, existem algumas formas individuais também, como, por exemplo, comprar NFTs, ou investir em games como Axie Infinity, por exemplo, ou até mesmo comprar terrenos dentro do metaverso, no Decentraland ou no Sandbox. Mas o grande ponto é, isso é uma grande corrida, tá todo mundo querendo vencer ela. Então boa sorte você conseguir escolher a empresa vencedora dessa corrida. Segunda forma, ETF METV. Esse ETF é um ETF listado na bolsa norte-americana, que basicamente é um ETF que tenta pegar a grande parte dessas empresas que investem no metaverso atualmente e compilar eles dentro de um ETF. Então, se o seu caso não é investir individualmente em ações, mas investir num todo de ações, nesse sentido do metaverso, esse ETF pode ser uma boa opção. Eu entrei aqui no site do ETF.com só para a gente dar uma analisada bem rápida por dentro. Então a gente vai ver aqui que atualmente ele está tendo uma rentabilidade negativa de 45%, justamente porque ele é um ETF muito novo, né? Ele nasceu em 2021, então com toda essa crise faz muito sentido. Além disso, a gente consegue ver aqui que ele investe em 45 empresas no total, então tem uma diversificação bacana nesse sentido do metaverso, né?
Ele está muito exposto aos Estados Unidos, o que também faz muito sentido, principalmente exposto à tecnologia e eletrônicos, que também faz muito sentido. E aqui estão as top 10 empresas dele. Então, Nvidia, Apple, Meta, Roblox, Microsoft, enfim, empresas no geral que se expõem atualmente ao metaverso, investindo muito dinheiro nele. Terceira forma, ETF NFTS 11. Esse ETF é um ETF muito recente na B3, ele entrou agora em abril de 2022 e ele basicamente tenta investir em alguns tokens do metaverso. Então aqui no celular a gente consegue ver, né, a composição atual dele. Ele está investindo basicamente 50% no Decentraland e no The Sandbox, que são dois tokens, dois projetos que criam esses terrenos virtuais. Ele está investindo 18% no Axie Infinity, que é o maior jogo Play to Earn do mercado, e também está investindo uma parcela num jogo que chama Steppen. Basicamente é um jogo Move to Earn. O grande problema desses projetos to earn é que eles não estão dando muito certo, então já fica uma dúvida aí. E aí, por fim, 25% basicamente ApeCoin, que é basicamente o token daquele projeto de NFTs, aquela coleção de NFTs dos macacos entediados, que Justin Bieber, Neymar e uma galera gigantesca comprou. O que eu vejo de problema nesse ETF aqui é que ele está apostando 100% das suas fichas em apenas 5 tokens, sendo que é uma parada extremamente recente no metaverso e é o que eu já falei, é uma corrida, a gente não sabe quem vai ganhar. Então eu não gosto muito dessa concentração. Então é um ETF para a gente continuar olhando aí e ver se vai aumentar a diversificação ou não. Quarta forma, Token MVI. O MVI é uma parada um pouco mais complexa de explicar, mas digamos que ele é um ETF das criptomoedas. Então o MVI tem toda uma corporação por trás, toda uma organização descentralizada que faz escolhas de tokens do metaverso. Existe um índice que chama MVI Index e é basicamente isso que ele faz. Então aqui no celular a gente consegue ver que ele está investindo em mais projetos do que o NFTS 11. Então principalmente investindo em games como Illuvium, Axie Infinity, investindo em terrenos também como Sandbox, Decentraland e investindo de plataformas aí de NFTs e até mesmo em NFTs individuais algumas vezes. Mas então qual que é a minha opinião sobre investir ou não no metaverso? E a minha opinião é basicamente que é só mais um chute que você vai estar dando em tentar acertar na mosca qual que é um setor da economia que vai crescer. Cara, existem milhares de setores, milhares de projetos, milhares de ideias e você acertar que o metaverso é o que vai dar certo é realmente só mais um chute. A não ser que você seja um baita analista aí de, sei lá, TI, de tecnologia e você consiga decifrar que o metaverso está precificado para baixo. Em uma simples análise que eu fiz aqui, eu já tirei as minhas conclusões, eu só quero mostrar para vocês. Uma forma bem simples e bem ampla da gente ver essa relação de estar caro ou barato as empresas é através do indicador preço-lucro, e é isso que eu vou fazer essa comparação aqui para você. Eu peguei primeiro o ETF VT, que é um ETF que investe em mais de 9 mil empresas, como a gente está vendo aqui no celular, e a relação preço-lucro dele está em 16. Então, a gente vai pegar esse aqui como parâmetro. A gente vai comparar com as ações do METV agora, que são as ações do ETF do metaverso. Quando a gente procura aqui, a gente vai achar que a relação preço-lucro está muito mais elevada do que a média global. Aqui a gente vê que a média dele está em 37. Então, é quase o dobro. E para ser mais justo ainda, vamos pegar simplesmente as ações dos Estados Unidos. Já que o METV investe mais de 80% nos Estados Unidos, nada mais justo que comparar com as 500 maiores empresas norte-americanas. Então aqui também no ETF do VUL, que replica o S&P 500, a gente vê que o preço-lucro está em 19, que também é muito abaixo do metaverso. E por que eu estou falando dessa relação preço-lucro de estar caro ou barato? Porque muitos estudos já mostram que para você ser vencedor a longo prazo em uma estratégia específica, o que teria dado certo é investir em empresas baratas, como mostra essa imagem aqui. Esse estudo feito mostrou que investir em empresas caras foi muito mais custoso e rentabilizou muito menos do que investir em empresas baratas.
Então aí mais uma conclusão para você entender se vale a pena ou não investir no metaverso. Mas aí, eu consegui te ajudar? Você entendeu o que é metaverso, como investir, se vale a pena ou não? Então, se você gostou, deixa o like aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Todas as quintas-feiras a gente está postando vídeos sobre investimentos passivos. Vou fazer mais análises dessas para vocês. E a gente se vê numa próxima. Valeu!